Boa tarde, muito obrigado por terem vindo ou estarem assistindo. Faltou da última vez a conclusão e o último animal, os micro-organismos. Então, nós vamos começar falando dessa parte final e depois eu dou a conclusão. Então, ecos de um mundo passado, o que é descrito no ciclo de palestras de Steiner, Mysteriengestaltungen, configurações do mistério, ou esotéricas, é mencionado que numa determinada época da evolução da Terra, iremos encontrar uma atmosfera muito sutil, proteica. E nessa atmosfera sutil, como uma coisa muito dispersa, estava presente toda uma vida na Terra toda. E essa vida foi começando a se diferenciar do geral da Terra, e isso começa como imagens de sonho nessa proteína, como que aparecendo em verde, estruturas como um esboço evanescente das futuras formas das plantas, como um esboço evanescente das futuras formas animais, e desapareciam para aparecer outra vez. Era um tipo de um quimismo que aparecia, surgia, desaparecia, surgia, aparecia, cada vez com uma forma diferente. E essas formações sutis, quando essas imagens de sonho vão sendo formadas como algo muito sutil e tênue, a parte mais materializada vai se materializando, vai se precipitando como um orvalho. Então, forma aquilo e precipita, depois daquela formação, algo. E assim vai ficando aquela imagem que aparece e desaparece, aparece e desaparece, e aquele orvalho da substância material indo se depositar. Porém, quanto mais tempo passava, mais persistentes eram essas imagens. E essas formas sensiciais, protoplasma com núcleos sem células que remontam ao arqueano, trazem a imagem daquelas longínquas eras do gradual surgimento de uma vida que vai se emancipando da terra viva. Então, nós temos algumas imagens dos micro-organismos como seres ainda invisíveis que faziam parte desse ecossistema todo, aonde a Terra estava deixando de ser vida e a vida estava começando. E esse começo da vida ainda invisível é feito é realizado através dos micro-organismos. Aqui, a primeira era adiana da Terra, umas reconstruções, e vocês podem ver uma coisa interessante, não sei se foi estilo do desenhista, mas uma lua muito próxima à Terra, porque a ciência também determinou agora, depois de dizer que na antroposofia era ridículo, que a Lua saiu da Terra, e no começo ela estava bem mais próxima, e aí ela foi se afastando com os milênios dos milênios dos milênios. Então, essa foi a primeira era. Depois, nós temos o Arqueano, onde a vida começa. Na esquerda, na Austrália, essas pedras que são habitadas de calcário, transformada por micro-organismos, e no final dessa era, essas imagens evanescentes que pareciam plantas, esboços, futuros animais, elas podem ser vistas em determinadas escavações geológicas. E assim
essa reconstrução que parece, então, um índice daquilo que será a vida animal e vegetal da Terra. E os micro-organismos, justamente, são aquelas entidades que vivem nesse ambiente, predispondo, realizando essa predisposição para a vida. Então, a missão dos micro-organismos é, em primeiro lugar, o que acontece com eles é a vida vai deixando de ser vida da Terra, indefinida, invisível, mas tudo é vivo, e ela vai passando a ter uma vida na Terra. E essa vida na Terra, ainda invisível, está simbolizada, está representada pelos micro-organismos, o fitoplâncton e o zooplâncton. O fitoplâncton é responsável por 80% da formação do oxigênio, e os micro-organismos que decompõem aquilo que morreu, restituindo suas substâncias próximas às próximas vidas. Então, nós temos os micro-organismos como reprodução da vida e colunas de sustentação da vida, da forma vegetal e da forma animal, sintetizando, fazendo a fotossíntese e decompondo a vida que morreu. Então, aqui são as cenas dessa época, onde surge essa vida ainda indiferenciada, que são imagens, e aqui são os rastros dessas imagens. Eles não sabem se era bidimensional, tridimensional, se era uma bola. São umas bolachas que aparecem nessas primeiras formas. E também as formas dos protozoários, que lembram os primeiros momentos da nossa própria vida, quando há fecundação, quando a formação de blástula, gástrula, mórula e assim sucessivamente. Então, nós terminamos essa parte e agora nós vamos passar, deixa eu ver se... aqui, desculpe. Agora, nós vamos fazer a retrospectiva dessa vida. Eu vou precisar de mais, no final uns 15 a 20 minutos, depois de terminado, porque eu estou recapitulando aquilo, como foi menos gente, então essas pessoas vão agora entender do que se trata e fazemos a ponte. Nós mostramos na aula passada que os protozoários, os 12 grupos animais, espelhamento em função do tipo. Então, vejam vocês, os protozoários, com os protozoários surge a vida na Terra, reprodução, a vida se reproduz. E no 12º, os mamíferos trazem internamente a gestação, reprodução interna. Existe um espelhamento entre protozoários e mamíferos, aonde a reprodução é externa e se espelha na reprodução interna. Prestem atenção a esse espelho, isso vai ser o tema da nossa aula. Depois, os selenterados, surge o calor a partir de fora, e eles emanam, eles doam, fazem, fabricam, eliminam calor que vai agir a partir para fora. E as aves que possuem um calor interno. E esse se espelha nesse, e aqui está o espelho. E os 12 grupos animais, como nós falamos, protozoários. Começamos aqui. Os vermes, eles perdem todas as suas partes e formam, eu falei, perda da dimensão, perda de toda essa sua estrutura, que vai ficando cada vez mais plana para poder usar
a nutrição, porque eles são parasitas. Então, perda das dimensões, perda dos sentidos, perda de tudo, e o que sobra é sentidos internos. E eles se espelham nos artrópodos, onde tudo ganha outra vez. Sentidos externos, muitos sentidos externos, eles ganham as dimensões, os anéis são, não são mais unitários, esses anéis se unem no organismo mais geral. Depois, os protocordados, que formam pela primeira vez um sistema nervoso como o nosso dos vertebrados, se espelha nos peixes que formam um sistema nervoso central. E os vermes, sentidos internos, se espelham nos sentidos externos. E os moluscos, agora, isso tudo é o espelhamento neurosensorial, como nós falamos outra vez. E os moluscos, eles desenvolvem no máximo grau, até então, a respiração, que antes era uma mera difusão por todas as partes dos corpos, e aqui nós temos uma respiração branquial. E isso se espelha na formação dos pulmões dos anfíbios. E nos ectodermes surge pela primeira vez a circulação ambulacral, que se espelha na formação do coração. Então, é tudo isso, formação e espelhamento, formação e espelhamento. E nos selenterados, rítmico, circulação, coração se espelhando, respiração e pulmão se espelhando. Então, tudo se espelha, tudo chega a um ponto nulo e vem para cá. Esse espelhamento é algo que não tem uma representação, ele não tem um órgão, não tem um ser espelhamento, mas tudo age no espelhamento, aonde ocorre um espelhamento da função respiratória, circulatória, nervosa dos sentidos para a formação do órgão respectivo. E assim, no metabólico, reprodução externa, interna, calor externo, calor interno, e tudo passando pelo espelho. Então, nós temos nos 12 grupos animais o espelhamento função-órgão, e nesse espelhamento, todas as funções se espelham no órgão. E esse espelhamento traz em si o espelhamento neurosensorial, o espelhamento rítmico e o espelhamento metabólico. De uma zoologia da libertação para uma antropologia da compaixão, a meditação da pedra fundamental. Nós vamos começar aqui com o espelhamento função-órgão, como nós falamos na aula passada, que o final foi agora. Então, eu pus um slide só do espelhamento. Então, vocês já viram esse espelhamento, onde todos os grupos, o protozoário selenterado, todos eles se espelham em algo que faz o quê? Concilia função com órgão. Esse é o 13º, a 13ª entidade, que não é um animal, e é alguma coisa invisível, que não, e até fora do tempo e do espaço. E esse espelhamento é justamente o protótipo futuro do homem. O ser humano é essa condição capaz de relacionar todos os seres animais, capaz de relacionar toda a evolução. Então, vamos lá.
Esse espelhamento, vocês vão ficar vendo agora, ele está ligado com o humano, mas também ele está ligado com uma outra coisa. É a quintessência invisível da passagem, da transição entre uma vida mais invertebrada, inconsciente, com uma vida, além dos artrópodos, vertebrada, mais consciente, e esse espelho relaciona função com órgão. Nós veremos que essa é a missão humana, de conciliar, e o aperfeiçoamento do ser humano também é um espelhamento. Nós temos os caminhos de iniciação vinculados com o espelhamento. No budismo, no rosacrucianismo, no maniqueísmo, todos eles se baseiam num desenvolvimento de determinadas funções, e isso desaparece, chega a um nada e reaparece como órgãos provenientes do processo de estudo do empenho disso. Então, vamos continuar. Então, caminhos de autotransformação, a arquitetura desse caminho. Nós estamos mostrando que teve função, órgão, onde o violeta, a primeira função, se espelha no último órgão, a segunda no penúltimo, em azul, a terceira no antepenúltimo, e o quarto degrau representa o espelho, a crise do desaparecimento para um novo surgimento. Então, estamos aqui na seguinte situação. Em todos os caminhos de iniciação, que são em número de 7, no primeiro degrau, ocorre a formação do germe, do broto do primeiro passo, ligado ao esforço em subir esse degrau. No segundo degrau, a formação do germe, do broto do segundo passo iniciático, ligado ao esforço em subir esse degrau. No terceiro degrau, a formação do germe, do broto, do terceiro passo, ligado ao esforço em subir esse degrau. E no quarto degrau, surge um espelho. Nesse passo do caminho, surge uma crise do desaparecimento, do ponto nulo, da virada ao avesso e do ressurgimento transformado. E agora, esse terceiro degrau, formação do germe do terceiro passo, a formação do órgão que representa o espelho desse terceiro degrau. Nesse segundo degrau, a formação do germe, do broto, do segundo passo, ligado ao esforço em subir esse degrau. E aqui, a formação do órgão que representa o espelho do segundo degrau. Com esse esforço, tudo desaparece e surge o órgão correspondente, a faculdade correspondente. E assim, nós temos os caminhos iniciáticos como um espelhamento daquilo que já aconteceu, daquela estrutura arquitetônica onde existe o espelho e o próximo, um elemento, o desaparecimento e o ressurgimento metamorfoseado. E os degraus desse caminho são os seguintes. A formação do germe, eu vou falar do primeiro degrau. A formação do germe, do broto, que traz em si a compreensão desse primeiro passo, provém do esforço em escalar esse degrau, está escrito aí em violeta. No segundo degrau, a formação
do germe que traz a síntese desse segundo passo, provém do esforço em escalar esse degrau. E no terceiro degrau, a formação do germe, do broto, que traz em si a reverberação desse terceiro passo, provém do esforço em escalar esse degrau. E no espelhamento, nesse quarto passo, tudo isso que foi obtido vai sumindo, desaparecendo, surge uma crise. E o ser humano vivencia profundamente esse nada. Nesse quarto degrau, estamos na fase de crisálida. No termo hindu, estamos atravessando para Laya, ou, naquelas lições da Marilda, o liso do Sussuarão. E no termo biológico, o imago da crisálida. E, na verdade, ciência, quanto mais prolongado for o estado do nada, da experiência pura, mais abrangente será o reconhecer daquilo que está sendo examinado. Então, nós estamos no ponto da pandemia, no ponto de mutação, em preto, o espelhamento como quarto degrau. No quinto degrau, que é a metamorfose do terceiro, essa reverberação sonora do terceiro passo vai se ver revelando como uma melodia que tece o cosmos, que configura o templo e que vai se formando e que vai sendo formado um órgão que nos traz a capacidade de configurar templos físicos capazes de abrigar ideais divinos que serão trazidos para a Terra, de fundar realizações e instituições. No sexto degrau, que é a metamorfose do segundo, o pensar sintético, que une as partes desconectadas de uma ideia central, vai se tornando um órgão que vivencia em si as virtudes que vivem no coração das pessoas e que nem elas se dão conta disso. Esse órgão está vinculado à integração das pessoas numa imagem tridimensional, no âmbito daquele templo, daquela intuição. E no sétimo degrau, a compreensão das concepções divinas, que está relacionado com o primeiro degrau, que plasmam a Terra e a natureza, e a mais profunda essência do ser humano. Essa compreensão provém da atividade desse novo órgão, que surge ligado à criatividade espiritual, onde as novas virtudes criadas serão estudadas pelos alunos que estão desenvolvendo o primeiro degrau do caminho da autotransformação. Então, é essa a primeira parte dessa aula, de várias partes, aonde nós temos agora, como ser humano, uma entidade que produz esse espelhamento e que concilia aquilo que ele estuda, aquilo que se forma, e aquilo que ele se forma se torna um órgão. E assim se torna orgânico. Isso, eu escrevi tudo isso em vez de só ler, porque assim vocês podem, quando ouvirem, ler e estudar que está escrito aqui. E de onde vem a arquitetura que edificou os caminhos da autotransformação? Então, vocês têm a arquitetura que formou a função e o órgão e esse espelho. O que é isso? E o próximo slide vai dizer, é o ser humano, vendo espelhamento, tudo isso. De onde vem a arquitetura que edificou os caminhos de autotransformação? De onde vem a arquitetura que edificou os caminhos da transformação, do espelhamento, órgão, função? Então, é essa a arquitetura. E o ser humano é esse espelhamento, essa é a imagem primordial do ser humano. E eu não posso falar em meditação da pedra fundamental, eu não posso falar nada se eu não souber que é o que é o espelhamento. E aqui, novamente, vocês estão vendo esse espelhamento do neurosensorial
1, 2, 3, 4. Esse se espelha nesse. Esse se espelha nesse. Do rítmico e do metabólico. Esse espelhamento, nós vamos começar agora com a história do espelho. A divindade esgotou-se na criação. Isso é o que está acontecendo, escrito no método científico de Goethe, de Steiner. A divindade perdeu tudo, ela se esgotou na criação, tornando-se miserável, pois a concepção criadora vinculada a cada ser divino constitui a essência desse ser, ou seja, quando os seres divinos conceberam a evolução, essa concepção é inerente ao ser de cada ser divino que fez essa concepção. Porém, quando eles conceberam isso, eles eram isso é parte deles. E agora eles emancipam isso, eles libertam essa concepção de si, e essa concepção vai sendo transformada gradualmente em evolução. Mas essa evolução agora, então, quando essas concepções se tornaram uma realidade terrestre, elas se separaram desses seres e passaram a ser a nossa evolução. Por um lado, essas entidades tornaram-se miseráveis, porque elas perderam a sua própria essência, pois a concepção criadora vinculada a eles já não lhes pertencia. Por outro lado, a evolução tornou-se carente desses seres divinos. Como conciliar esses dois mundos que se tornaram isolados? A história do espelho, o sangue humano, o sangue é um fluido muito peculiar. Isso está assinalado numa palestra de Steiner que tem a venda na Sociedade Antroposófica. Esse espelho, como sangue, o ser humano, antes do pecado, eu estou dizendo o que o Steiner fala, antes do pecado original, ele era uma entidade que conseguia, então, realizar essa façanha de restituir aos seres divinos, a divindade, aos seres que geraram a concepção da evolução, e ele restitui a nossa evolução, ele deixa eles perceberem aquilo, ele manda, ele reconhece a nossa evolução, e ele reflete para os seres espirituais, criadores, e eles recebem agora esse alimento que era o seu próprio ser, e essa transformação desse seu próprio ser em evolução vai fazendo parte deles. E os seres humanos, ao contrário, eles relacionam, eles refletem para a evolução os prodígios e a realização da divindade. E para fazer esse reflexo, diz Steiner, o ser humano tinha, na época antes do pecado original, que era totalmente espiritual, apenas um elemento que era o seu corpo físico, era o sangue. O sangue num estado de quimismo, num estado de surgimento e desaparecimento, ele aparecia, desaparecia para surgir outra vez, e nessa mobilidade sanguínea, os seres divinos podiam refletir-se e ver e perceber eles próprios, e aquilo que eles estavam
e fizeram e fazem para a evolução. E a evolução podia ver a si próprio as suas metas, porque ela percebia a divindade que orientou essa evolução. Então, era esse o sangue, uma situação de quimismo, de surgimento e desaparecimento, onde tudo pode se refletir. Com o pecado original, essa superfície tornou-se... Eu não sei se isso daqui eu escrevi. Sim. Então, eu vou começar a ler aqui, fica mais fácil. Nós não temos... nós não temos mais a capacidade, um corpo formado pelo pecado antes do pecado original, com uma mobilidade capaz de conciliar esses dois mundos. Forças que agem no bidimensional se emanciparam para agir no tridimensional, porque então a única formação física do ser humano era seu sangue. E agora houve o pecado original, e essas forças que agem no bidimensional, formando esse sangue, produzindo essa conciliação, como tudo isso que eu falei, se emancipam para agir no tridimensional. As forças que plasmaram aquela estrutura plana, que no aparecimento e desaparecimento ia conciliando o mundo divino terrestre, se emanciparam com o terrestre, se emanciparam de sua atuação no plano, no bidimensional. Resumindo, as forças plasmadoras daquela situação do sangue como um espelho refletindo tudo aquilo para os seres divinos e para a Terra, ela não pode mais existir. Então, precisam se emancipar dessa situação para se tornarem as forças que vão plasmar uma estrutura tridimensional aonde pode ocorrer esse relacionamento entre os seres divinos e a criação, entre a humanidade e a divindade. E assim eles poderão restituir isso agora como uma entidade que vive no âmbito tridimensional, num corpo físico. E como é que essas forças passaram a atuar no tridimensional, na formação da estrutura física do ser humano? Para isso, tais forças devem agir segundo o modelo arquitetônico ligado aos princípios da metamorfose. Essas forças plasmadoras que configuram as estruturas dinâmicas em constante transformação devem agir no tridimensional segundo o modelo arquitetônico ligado à transformação das formas. Resumindo, nós temos divindade afastada da criação. A divindade esgotou-se na criação. Ela tornou-se miserável. Surge uma entidade que é humana, capaz de conciliar a miséria da divindade que criou com a própria criação. Esse é o ser humano. Isso está explicado no primeiro capítulo do Alcorão. E eles passaram, então, agora, esse sangue, esses seres, eles saem do tridimensional, do bidimensional com a formação do pecado original, e eles vão ter, que é o ser humano, que realizar essa conciliação no seu próprio corpo físico. Então, essas forças de formação dessa estrutura conciliadora do divino e da criação, elas, para plasmarem um corpo humano físico capaz de realizar essa conciliação, esse espelhamento, elas precisam obedecer a um padrão, um modelo arquitetônico
para que esse corpo físico possa realizar essa sua conciliação. E essas forças são os princípios da metamorfose: contenção, embrionalização e rejuvenescimento. Esse modelo arquitetônico é formado pelos 3 princípios da metamorfose: contenção, embrionalização e rejuvenescimento. Sob o campo configurativo desses 3 princípios da metamorfose, a configuração física humana vai sendo formada. Então, vem o seguinte. Wolfgang Schad. Princípios da metamorfose, que vieram do sangue, do bidimensional, da emancipação de bidimensional para tridimensional, da configuração arquitetônica dinâmica, e assim nós chegamos a essa configuração arquitetônica dinâmica que muda. Elas, então, chegam através dessa configuração obedecendo os 3 princípios da metamorfose. Wolfgang Schad, sobre isso. O ser humano não é humano de per si, ele não é humano como algo dado, como ele está pronto e ele agora é totalmente humano. Não. Ele não é um ser humano a priori. Ele vem a ser humano no momento em que ele realiza, através da contenção, ele supera sua condição instintiva animal. Através do princípio da metamorfose do rejuvenescimento, ele supera a sua queda no terrestre e ele supera essa queda no animal e ele se torna humano, que não é por si, através, então, do princípio da embrionalização, superando a especialização que restringe a sua vida no esforço de ascender do particular ao geral. Ou seja, o ser humano, ele se torna humano através da contenção, do rejuvenescimento e da embrionalização. Mas para que ele possa se tornar humano através desses 3 princípios de superar a sua condição instintiva animal, ele não vê uma mocinha passando na janela, ele vai lá, pega e agarra ela. Ele se contém. Por quê? Porque ele tem uma organização que vai até o físico, que torna ele uma entidade que pode se conter. Ele não se torna uma pessoa totalmente materialista e dependente apenas dos seus bens materiais, porque ele tem um seu corpo formado pelo princípio da metamorfose do rejuvenescimento, superando a sua queda no terrestre. Isso está no seu próprio corpo. E o ser humano, ele não se torna um robozinho que repete durante toda a sua vida a mesma coisa, o mesmo pensamento, porque ele tem no seu próprio corpo um princípio de embrionalização que supera a especialização que restringe a sua vida no esforço para ascender do particular ao geral. Então, explicando novamente, nós dizemos que aquele espelho que conciliava e que era plano, ele se torna tridimensional, e agora esse espelho que recebe toda a conciliação do divino e do terrestre, conciliando um com o outro,
ele só pode ser plasmado como uma entidade física a partir do princípio da metamorfose, da contenção, do rejuvenescimento e da embrionalização. E esses três princípios vão dirigir o nosso conhecimento, o nosso mundo, o nosso universo cultural vai ser dirigido para o estudo das plantas medicinais que serão feitas no ano que vem, ligadas aos parasitas, dos 7 parasitas, cada um tendo uma atividade terapêutica particular que o Viscon tem como geral, e assim nós vamos sempre usar esses 3 princípios que Goethe menciona em sua obra, e Goebel ressuscitou de uma maneira tão maravilhosa que esse mundo goetheanístico, como de joelhos, essa descoberta, ou seja, essa ressurreição desses 3 princípios que vão dirigir o nosso trabalho a partir de agora. Então, o plano de trabalho é observar, então, a configuração física do corpo humano e como essa configuração física do corpo humano, para poder conciliar divino com o terrestre, que é a missão humana, ele foi plasmado através do princípio da metamorfose, da contenção, e todo o seu sistema neurosensorial foi plasmado através do princípio da metamorfose, da contenção. Todo o seu sistema neurosensorial foi plasmado pelo princípio do rejuvenescimento, todo o seu sistema neurosensorial foi plasmado pelo princípio da embrionalização. Então, nós vamos mostrar também todo o seu sistema rítmico plasmado pelo princípio da contenção, do rejuvenescimento e da embrionalização. Então, nós temos o corpo físico do ser humano plasmado através desses 3 princípios da metamorfose, e nós vamos, em seguida, estudar o sistema neurosensorial humano segundo a sua formação através do princípio da metamorfose, da contenção, do rejuvenescimento e da embrionização, e depois nós vamos ver no corpo físico no sistema rítmico a ação da metamorfose, do princípio da metamorfose da contenção, rejuvenescimento e embrionalização. E, finalmente, no metabólico, esses 3 princípios, ou seja, 3, 6, 9. Nós vamos ver, então, a arquitetura humana formada através desses 3 princípios que permitem que as forças do humano, do interrelacionamento entre o domínio espiritual e o físico podem ser colocados. Esse espelho é o próprio corpo humano, mas para que esse espelho possa realizar esse trabalho, ele precisa fazer com que essas forças que configuram o corpo físico saiam e configurem o órgão espiritual ligado ao sistema neurosensorial. Que essas forças que configuram o seu sistema rítmico, através desses 3 princípios da metamorfose, se emancipem e configurem o seu órgão rítmico
espiritual, e que essas forças que plasmaram o corpo físico através desses processos, desses princípios da metamorfose, de contenção, rejuvenescimento e embrionalização, essas forças que plasmaram um sistema metabólico, se emancipem e plasmem o órgão espiritual do ser humano, o sistema metabólico, o órgão espiritual ligado ao sistema metabólico. Então, ele vai espiritualizando como um órgão neurosensorial, o rítmico e metabólico. Vocês entenderam? Então, vamos ver isso. Se não entenderam, não tem problema, que vocês vão ver agora no físico tudo isso. Princípio da contenção atuando no ser humano através da inversão das proporções entre os membros. Eu estou dizendo agora a arquitetura do humano para que ele possa reconhecer tudo isso, para que ele possa relacionar o mundo divino com o mundo espiritual, usar as forças do divino para espiritualizar o mundo terrestre e usar as forças dos elementos químicos e do terrestre e transformá-las em entidades divinas. Para isso, através do princípio da contenção. Contenção, esse termo é usado, por exemplo, na represa, no sentido que aquela água ela é contida e ela não cai de lá de cima. Então, é um tanque de contenção. Aqui é uma contenção. Você se contém para não dar um murro na cara do cara que te falou uma coisa. Então, é esse princípio humano de não deixar liberar os instintos. E isso é realizado na arquitetura humana através da inversão da proporção dos membros. O fêmur do ser humano é o maior, o fêmur do animal é o menor. Ou aqui também os ossos do braço, os ossos da parte de cima. Então, esses são pequenininhos. E a perna é menor e aqui ela fica maior, mas ela ainda está formando, então, no animal. E o pé do animal, vejam só, o pé do ser humano, olha aqui o calcanharzinho dele, olha o calcanhar, e olha aqui o calcanhar, aonde ele foi parar, e o cotovelo, onde ele foi parar, nesse espetinho que tem nesses ossos. Então, tudo isso é pé. Por isso que se vocês agora forem brincar de andar de cachorrinho e de brincar de cachorrinho, vocês vão colocar a mão para fora. E aqui, vocês tentem isso e vejam como é que é no cachorro de vocês e brinca com eles e vê, vai ser muito engraçado essa brincadeira. Então, você vai perceber como ele inverteu tudo isso. Então, é uma inversão. Quanto mais para baixo, mais contido. O pé é a estrutura mais contida da organização física. Por isso que eles dizem que o que faz o homem, que o pé é o símbolo do humano, no sentido dele ser uma entidade que contém, que se contém. Aqui está a proporção da coxa do animal e da coxa do ser humano, da perna do animal e da perna do ser humano. Do pé do animal, que é maior, é que o pé é o menor de todos, o máximo de contenção. Então, esse é o processo de contenção do ser humano, nos membros. Princípio do rejuvenescimento, andar retroverso rumo ao passado. Então, o andar para frente e para trás, eu não vou mostrar o andar para frente e para trás agora, ficar andando para vocês, porque vocês sabem fazer isso muito bem, né?
Então, nos mostra a possibilidade que temos em regredir no tempo, retornando às origens, até a era onde o tempo vai desaparecendo e surgindo a simultaneidade, presente nos ambientes sagrados que percebem a evolução. Então, é o princípio do rejuvenescimento, é o princípio do ser humano que anda para trás, ele se recorda daquilo que ele deveria, que ele fez, e ele chega andando para trás até o mundo divino. Então, rejuvenescimento. É agora o princípio da embrionalização agindo nos membros. Eu tenho embrionalização na mão. Olha só, a nossa mão, ela é embrional. Eu pus a pata e aqui a mão, os membros. Então, se você observar a mão de uma foca, a mão de uma foca, ela é destinada para a especialização de nadar, de uma topeira para cavar, de um cavalo para correr, e assim nós temos várias mãos. Mas durante o desenvolvimento embrional de todos esses animais, essa mão, que todos eles têm essa mão embrional, elas vão se transformando. Então, vejam só aqui, a nossa mão e a pata de um animal, aqui de outro, até atingir do boi, da vaca. Não, aqui são aqueles outros. Eu não anotei agora quais são, depois eu posso ver. Então, vocês estão vendo aqui a especialização, e aqui é um cavalo. Vejam, esse daqui é o dedo mais longo que nós temos. É a falange e a unha. A unha da falange. Depois você tem essa outra parte, depois a outra parte do dedo, e aqui eles andam em cima de um dedo. E nós somos totalmente inespecíficos, nós não temos uma especialização. A mão nossa é embrional, então, mantendo uma forma que existia na época antes do nascimento, uma forma primordial, onde tudo era mais sutil e menos compacto, permitindo que o órgão assuma uma condição inespecífica, totipotente como a mão humana, que consegue cavar, nadar, agarrar, modelar, realizar movimentos sutis, etc. E agora nós vamos falar da parte espiritual, emancipação do princípio do rejuvenescimento, que sai do sistema metabólico dos membros e age no âmbito espiritual. E essa emancipação, eu falei como é a nossa arquitetura, como nós temos essa possibilidade de relacionar o mundo divino com o mundo terrestre, de divinizar aquilo que é terrestre, de mostrar para os seres divinos a sabedoria que nós conseguimos reconhecer tudo isso que eles criaram, e assim esse ser, ele foi formado por esses 3 princípios da metamorfose. Mas esse corpo dele, que traz tudo isso, para ele trazer isso como um ser criador, ele, para ter esses princípios da metamorfose e conseguir realizar essa metamorfose e conseguir ter isso como que espiritual, configurar o seu neurosensorial espiritual, configurar o seu rítmico espiritual, configurar o seu
metabólico espiritual, para que com todo esse corpo, esse organismo espiritual, ele possa conduzir as pessoas a um estado cultural, um estado menos miserável, com menos dor, com menos ignorância, com menos fanatismo. Então, ele vai, então, formar o seu membro. E o caminho do rejuvenescimento é o princípio do rejuvenescimento, quando você caminha para trás. E na pedra fundamental, na meditação, está escrito: alma humana, tu vives nos membros do corpo que caminham... Ai, ele não falou isso, mas... Tu vives nos membros do corpo que caminham retroversamente, partindo do âmbito espacial, indo até o mar espiritual, até o mar primordial. Então, na meditação da pedra fundamental, na primeira parte, ligada à espiritualização dos sistema metabólico e dos membros, então, o espaço tridimensional vai saindo do tridimensional, indo para o bidimensional, indo para a reta, indo para o ponto, até o mar espiritual. Alma humana, tu vives nos membros que caminham retroversamente, partindo do âmbito espacial, indo até o mar espiritual primordial. Então, pela arquitetura, vocês viram a pedra fundamental, uma arquitetura que permite o ser humano se relacionar com o divino e vice-versa. E essa arquitetura, vocês, através da meditação da pedra fundamental, vocês emancipam essa configuração, essa característica, levam para o espiritual e assim, lendo, vocês vão emancipando essas forças que, por enquanto, estão aprisionadas nos membros. Embrionalização, a mão embrional. E continua a meditação da pedra fundamental. Pratique o recordar espiritual nas profundezas da alma. Caminhe retroversamente de maneira ativa para o mundo simultâneo. E agora, que isso foi da outra, e agora nessa, na embrionalização. Naquela, então, pratique o recordar espiritual nas profundezas da alma, caminho retroversamente, naquela atmosfera criadora onde o ser que tece os mundos está gerando, ou seja, uma imersão no mundo embrional, até a atmosfera criadora onde o ser que tece os mundos está gerando. E agora ele vai descrever esse mundo da simultaneidade, esse mundo embrional. Lá, nesse mundo, o próprio eu vai gerando a sua própria essência no âmago do eu de Deus. Emancipação do princípio da contenção que agia nos membros e que passa a atuar no domínio espiritual. Contenção, inversão na proporção dos membros. Nós temos um substrato físico-morfológico para superar e vencer a animalidade. E aí ele continua: e tu viverás profundamente como um ser humano em sua essência profundamente cósmica. A contenção impede a queda no terrestre e que ele, então, se coloque numa posição para vencer essa normalidade. Então, aqui está: e tu viverás profundamente como um ser humano em sua essência profundamente cósmica. A inversão das proporções dos membros. A meditação da pedra fundamental, primeira parte, rejuvenescimento, caminhando para trás, no espaço e no tempo. Alma humana,
Tu vives nos membros que te conduzem através do âmbito espacial aos sagrados primórdios do mar espiritual. Pratique o recordar espiritual, caminhe para trás. Rejuvenescimento. Embrionalização. Vida no ambiente da simultaneidade do tempo e da singularidade no espaço. Continuação. Exercite a recordação espiritual nas profundezas da alma, naquela atmosfera criadora onde o ser que plasma os mundos está gerando. Lá, o próprio eu vai gerando a sua própria essência no âmago do eu de Deus. É a embrionalização, ele tem que voltar, exercite a recordação, vai para trás, espiritual, nas profundezas da alma, naquela atmosfera criadora onde o ser que plasma os mundos está gerando. Lá, o próprio eu vai criando a sua própria essência no âmago do eu de Deus. E agora o processo da contenção, como um processo ativo de ir se tornando humano a cada momento. Continuando, então, e tu viverás verdadeiramente como um ser humano em sua essência cósmica. A ação dos 3 princípios da metamorfose agindo na edificação do sistema rítmico do corpo humano. Primeira parte, sistema dos membros, configuração no espaço e retrocesso no tempo. Isso é o que foi falado. Foi emancipação das forças dos membros que nos conduz a um caminho de retorno às origens da criação. O espaço na sucessão dos tempos, simultaneidade onde a existência foi gerada. E na segunda parte, no sistema rítmico, está ligado à vida daquilo que se transforma no tempo, não é naquilo que se retrocede no tempo, aquilo que se transforma no tempo. Emancipação das forças do sistema rítmico está ligado à criação do ambiente dos sentimentos divinos. Então, sistema rítmico é formado por respiração e circulação. Inspiração, expiração. Na respiração, circulação venosa e arterial. E aonde está o terceiro elemento do sistema rítmico? Está nas anastomoses, que é um sistema circulatório ligado à expressão, porque as anastomoses representam um curto-circuito entre veia e artéria. E nesse curto-circuito venoso arterial, nós temos, então, um mundo ligado à expressão, à característica do sono-vigília. Vejam a anastomose, o que é. Ela é, se vocês estão acordados, o seu eu está no cerne. Então, o cerne do corpo está quente e a periferia fria. E vocês estão em consciência de vigília. Se vocês estão dormindo, esse eu que vive no calor se retira do núcleo e se expande até a periferia. E a periferia está quente. Ou eu como que se dispersa para fora junto com esse calor que vai para fora. E quem faz isso e quem regula esse movimento são as anastomoses. Emancipação das forças, então, meditação da pedra fundamental, segunda parte. Emancipação das forças que formaram
o sistema rítmico, ligadas a uma conciliação entre o humano e o divino. Tá. A alma humana, tu vives no palpitar do coração e no inspirar e expirar dos pulmões, que te conduzem através do ritmo dos tempos à mais íntima essência anímica do sentir. Exercite a ponderação espiritual naquela atmosfera anímica de equilíbrio e equanimidade. E nesse ambiente, as ações cósmicas gerando o porvir dos mundos e que operam em contínua transformação, unem o próprio eu com o eu cósmico, com o eu do Cristo, e tu irás sentir de maneira verdadeira no íntimo do agir anímico do ser humano. E agora nós temos o sistema neurosensorial, o processo de contenção. O que eu quis dizer aqui no sistema rítmico é coração, palpitar, inspirar dos pulmões, que conduzem através do ritmo dos tempos a mais íntima essência anímica do sentir. E esse essência anímica do sentir está ligado com essa ponderação espiritual, que é a conciliação entre sono e vigília, entre dormir e acordar, entre todas essas funções, entre diástole e sístole e tudo. E isso é realizado, tem uma base que é são as anastomoses. E está tudo em função disso, naquela atmosfera anímica de equilíbrio e equanimidade, e nesse ambiente as ações cósmicas, gerando o porvir dos mundos e que operam em contínua transformação, unem o próprio eu com o eu cósmico, com o eu do Cristo, e tu irás sentir de maneira verdadeira no íntimo do agir anímico do ser humano. Desculpe. Agora, o sistema neurosensorial, cabeça. E nós voltamos outra vez para os 3 metamorfoses. Um processo de contenção que age no ser humano de maneira diversa daquele que ocorre no reino animal. Quando o animal se desenvolve, ele vai perdendo a sua característica humana, como está esse chimpanzézinho recém-nascido, com uma orelhona, né? E com carinha de criancinha. E isso que acontece na contenção. E aqui você tem um macaco rhesus de 10 meses, e olha o que aconteceu com ele. Ele ficou até, cresceu essa crista, é bem importante vocês verem. Isso apoia 2 músculos, um que vem para cá e outro que vai para lá, para a cabeça poder ficar apoiada, porque senão cai. Então, e a característica, o que é humano, o que não é humano, é essa fenda desse canino que vem do outro canino que vai entrar aqui. Ele tem um buraco aqui e na parte de baixo outro buraco. Isso distingue o ser humano dos hominídeos. Então, vamos lá. A contenção, o ser humano tem uma contenção própria. Ele tem uma cabeça embrional e ele, então, não cai na terra, no terrestre e na animalidade. Então, vocês vejam que os filhotes todos têm uma cabecinha pequenininha e todo um porte que não foi diferenciado. É a contenção no infantil. Processo de contenção, começando ainda a agir de maneira débil, maneira fraca nos hominídeos. Então, eu procurei o crânio do Australopithecus afarensis, que é o mais velho corpo humano hominídeo. Então, ele ainda tem uma musculatura que apoia a cabeça,
mas e aqui está o esqueleto que eles acharam, e a reconstituição forense que teve grandes progressos, eles conseguem reconstruir uma face diante de um crânio do osso, do esqueleto craniano. E aqui eles reconstruíram o mais antigo ser humano do mundo, que existiu até agora. Eu tive um sonho, quando eu estava procurando isso tudo, que eu estava tocando na orquestra, e aí eu precisava recorrer, perguntar para o cara do contrabaixo o que estava acontecendo ali, porque eu tinha uma parte parecida, e fui lá falar com o cara do contrabaixo, e era esse senhor que estava tocando contrabaixo. Por quê? Porque ele era forte e estava de terno, todo elegante, arrumadinho. Então, vocês podem ver que aquilo que dizem dos hominídeos não é uma coisa séria, que eram aquele cara que puxava a mulher pelo cabelo e com um tacape na mão. Eram seres humanos. Eles estavam no começo, mas eram seres humanos. Então, processo de contenção agindo debilmente na cabeça humana, apoiada por músculos. Vocês estão vendo aqui, então, essa característica. E agora, no final da evolução ainda de hominídeos, vejam vocês essa menininha. É a reconstituição do crânio do homem de Neandertal. Mas aqui não é homem, aqui é uma menininha de Neandertal. Olha, ela parece aquela menina tão fofa que a gente leva para... que é a nossa filhota que leva para tomar sorvete de mãozinha dada, não é assim? Então, o crânio dela está aqui, e aqui está o crânio dela, o do humano, e o crânio do homem de Neandertal adulto. E esse é o crâniozinho dela que foi reconstruído com essa face. Então, vocês podem ver que é um crânio que mais parece o Sapiens do que o de Neandertal. E eram pessoas que as escavações mostram que quando tinham enterro, eles faziam um buquê de flores, eles estavam num grau cultural, tanto que eles tiveram uma mistura. E cada um de nós tem cerca de uns 3 a 4% de genes Neandertal. E eles eram bem clarinhos, bem loirinhos. E aqui está a família dela, olha. A menina, a mãe, o vovô, o pai, e o crânio do homem Homo sapiens, que é parecido com o dela, e o crânio Neandertal, que aqui começa a ter uma proeminência no olho. Olha só na cara dela como é que tem essa proeminência. Eu acredito que se ela aparecesse no meio, é claro que ela estaria com uma roupa que daria para notar que ela vivia numa caverna e tal. Mas se você dar uma penteadazinha, certo? Puser aqui uma coisinha de ruge, alguma coisa assim, ela vai ficar uma gata, essa moça, tá certo? Então, mas o crânio dela ainda é bipolar. E quando eles vão ficando velhos, eles já vão ficando um pouco menos intelectuais, porque ainda esse mecanismo também acontece no ser humano, mas um deles era um pouquinho mais forte. Sistema neurosensorial, então, emancipação do processo de contenção que agia na forma da cabeça humana. Libertação do apoio muscular por aquela crista que tem em cima do crânio, tá certo? Sistema neurosensorial, cabeça, contenção, meditação. No corpo é libertação do apoio muscular, do pensar dado. A natureza pensa em mim. E no futuro, a cabeça em repouso, o pensar próprio, e sou capaz de desvendar as coisas, e não a natureza pensa em mim como era o pensar anterior. Então, na meditação da pedra fundamental, a contenção da
cabeça, o processo de contenção no âmbito neurosensorial é o seguinte em relação à contenção. A alma humana, tu vives na quietude da cabeça em repouso, ela não está apoiada, ela está em repouso. Que a ti desvenda os pensamentos cósmicos, ela desvenda, não é o cosmos que pensa em mim, que fundamentam as bases da eternidade. Alma humana, tu vives na quietude da cabeça em repouso, que a ti desvenda os pensamentos cósmicos que fundamentam as bases da eternidade. Aqui tem a cabeça humana. Agora o princípio de embrionalização. Esse é um feto do Macacus rhesus. Ele parece um senhor de uns 50, 60 anos ou mais, né? E aqui é o feto humano. Ele é muito mais arredondado ainda do que nós. Então, nós precisamos nos realizar dentro de nós um processo de embrionalização para chegar a essa característica cada vez mais jovial. Cabeça humana, semelhante a um feto que não se especializou, permanecendo como o tipo livre da especialização. Se lembram? O tipo vai eliminando as especializações. Cada cabeça embrional, apta a ter um pensar vivo, capaz de desvendar os pensamentos filosóficos humanos e os pensamentos ligados às concepções divinas. E está na meditação, na terceira parte da meditação da pedra fundamental relacionada à cabeça humana, a alma humana pratique a contemplação espiritual na serena quietude dos pensamentos, aonde as metas eternas dos deuses oferecem a luz das entidades cósmicas ao próprio eu. Sistema neurosensorial, cabeça, rejuvenescimento. O tipo retrocede aos saltos para eliminar os fatores que impedem sua evolução, tornando-se jovem. Vocês vão ver o que está acontecendo aqui. Processo de rejuvenescimento. Aqui você tem as formas dos homo, não é de hominídeos, Peter Cantor, não, é só homo sapiens, homo isso, aquilo. Esse é o homo mais antigo, é o Homo africanus. Ele tem um filho e o menino africanus, ele tem um crânio semelhante aos próximo passo evolutivo dos hominídeos. Então, africanos e agora é erectus. O filho do africanos tem cabeça do Homo erectus, cujo filho tem a cabeça do Neandertal adulto, cujo filho tem a cabeça do Homo sapiens adulto, cujo filho tem a capacidade espiritual num novo nível do humano no sentido moral e no sentido do amor. Então, vocês veem que o rejuvenescimento é o filho, o criança está num passo adiante, cuja criança dá um passo adiante, cuja criança dá um passo adiante, e assim sucessivamente. Schindelwolf foi professor do Johann Bockemühl, que nos deu a programação para um curso de formação em farmácia antroposófica, levando em consideração tudo isso que a gente vem fazendo. E esse processo da evolução dos hominídeos também pode ser visto da seguinte maneira.
houve uma evolução aqui do mais antigo, depois deu um salto e surge um com uma característica mais infantil, mais evoluída. Depois ocorre um salto e surge um outro com uma característica mais evoluída ainda, e no próximo salto surge o ser humano. Então, o Zuhantke faz esse desenho e explica esses saltos baseado naquilo que o Bocquemille fez em relação às plantas, a metamorfose das plantas que nós exaustivamente explicamos na botânica. Meditação, terceira parte da pedra fundamental. Alma humana, tu vives na quietude da cabeça em repouso, que a ti desvenda os pensamentos cósmicos, auridos dos fundamentos da eternidade. Pratique o contemplar espiritual. Agora, deixa eu voltar. Alma humana, processo da contenção. Tu vives na quietude da cabeça em repouso, que a ti desvenda os pensamentos cósmicos, auridos dos fundamentos da eternidade. Pratique o contemplar espiritual. E agora, da embrionalização, na calma serena dos pensamentos, que, ao se tornarem entidades cósmicas de luz, contendo em si as eternas metas dos deuses, vão presenteando ao próprio eu, e agora o rejuvenescimento, vão presenteando ao próprio eu, para que seu querer se emancipe, rejuvenescimento, e assim liberto possa pensar de maneira verdadeira os fundamentos espirituais do ser humano. Livre das condições que impedem seu desenvolvimento, o ser humano pode, por sua livre vontade, realizar um novo caminho evolutivo, não mais para si, mas para agir na dor e no sofrimento dos seres vivos que se sacrificaram para nos libertar. Para esse caminho da compaixão, o ser humano pode trabalhar dentro de si novas estruturas dos sentidos que permitem perceber o espiritual no meio ambiente, na vida e no mundo. Gente, o que eu tinha para falar... Flávio, tem uma pergunta, a pessoa não colocou o nome, mas o que podemos fazer com os órgãos espirituais plasmados nesta vida, se configura na espiritualidade ou aqui mesmo na atual conjuntura? Não, se você plasma, isso daí não é uma coisa assim, eu plasmei um órgão, a coisa vai indo lentamente, né? Então você vai desabrochando todo sua... para isso, e isso você vai usando, porque você vai transformando a sua conduta moral, você vai transformando esses pensamentos, você vê um paciente, você já vivencia a dor dele, e entende o que está acontecendo, porque eles são dessa maneira. Você, à medida que eles vão se desenvolvendo, eles vão agindo. O sapo, à medida que o pulmão vai sendo formado e a brânquia vai regredindo, ele vai respirando um pouquinho com o pulmão, um pouquinho com a brânquia, até ele só respirar com o pulmão. É mais ou menos esse desabrochamento de um órgão espiritual para tudo aquilo que tem aqui na Terra. E se a pessoa morre, ela leva uma quintessência desse trabalho que ela fez para plasmar isso. Isso é o meu ponto de vista, certo? A pergunta, a quinta essência é uma substância sutil plasmada na matéria da existência? Ui!
A quinta essência, o que a gente viu agora que era que eles escreveram naquele artigo? Que artigo? Da quinta essência. Não sei do que você está falando. Eu sei que eu peguei agora... Tanta coisa, não sei. Acontece tanta coisa na física que agora eles estão vendo uma coisa... Eu só vou fazer esse parênteses que acho que é importante dizer. E depois você faz a pergunta. Eu não posso perder essa ocasião. Tem uma física que percebeu, que mediu onda polarizada, luz polarizada. A luz polarizada é a luz que reflete e a luz do sol que bate na Lua e vem para a Terra. A Lua é luz polarizada. Então, a luz do arco-íris é polarizada, porque ela bate na partícula de água e reflete. Então, eles estão vendo que no espaço cósmico intergaláctico existe uma polarização da luz. E essa polarização da luz se deve ao efeito, então, que eles presumem é que partículas são geradas e desaparecidas, geram e desaparecem. E ela acha que isso eles puseram o nome de quintessência totalmente material, arimânico, todo esse jeito. Mas a quintessência é o... Qual que é dos 4 elementos? É o quinto elemento. É o éter. A Marilda sabe bem melhor essa parte. Não. Que você tem o físico e você tem o etérico. Então, eles normalmente, os físicos, eles dizem, não, nós temos uma dimensão e temos uma outra dimensão e não sabemos como que a gente pode de uma dimensão ir para outra que é mais ou menos parecida, é como uma mão e a outra mão que se cobrem, mas não tanto, e assim sucessivamente. Mas isso porque nós temos um outro mundo, que é o mundo da vida, o mundo etérico que está animando essa vida. Ele também não tem uma representação física, mas essa seria a quintessência. Terra, água, ar e calor está ligado ao mundo dos elementos, e a quintessência está ligada à passagem da terra para o éter de vida, da água para o éter químico, do ar para o éter de luz e do calor para o éter de calor. A quintessência é isso que nós vamos estudar em processos farmacêuticos, se houver essa oportunidade. A Karen também está perguntando, Flávio, se a contenção pode ter uma determinação consciente, inspirada no inconsciente coletivo, para uma evolução desejada. A determinação consciente ela tem que ter, porque senão o cara via uma criancinha tomando um sorvete e ele ia lá e roubava, ele começava a babar por causa disso. Isso é consciente, mas agora baseado no consciente coletivo, eu não sei. No inconsciente coletivo, eu não sei como traduzir essa expressão do inconsciente coletivo como aquele ambiente onde a coisa está acontecendo. Próxima. A Ximena, na verdade, ela está fazendo uma colocação. Fiquei pensando como o crânio humano consegue vencer a força da gravidade e como isso se relaciona com nossa capacidade de liberação do pensamento. O crânio humano consegue, sim. É como se ela coloca como se o crânio humano, ele por si, ele vence essa força de gravidade. Eu acho, e como que repete? É muito bem feito isso. E como isso se relaciona com a nossa capacidade de liberação do pensamento. É assim que o crânio humano ele pode vencer
a tendência de peso, a tendência do continuar na Terra, no material, e ele, então, seria o cérebro humano, o pensar humano, que não é só o cérebro, ele pode ser de 3 tipos. O pensar do passado, do presente e do futuro. O pensar do passado está ligado àquilo que já aconteceu. Então, você tem como é que chama? Uma coisa que já aconteceu. Você tem uma matéria e você calcula como fabricar um foguete que vai para Saturno. Você tem todos os dados do terrestre, daquilo que já existe. Ou fazer uma casa, fazer uma ponte. Agora, você tem um pensar que ele não é de antes, é de alguma coisa que está acontecendo. É entre o nascimento e a morte, que é o pensar vivo de Goethe, que vê a metamorfose, e é um pensar mais maleável, que se adapta para os mistérios da vida, como a vida dá os saltos, como ela se transforma nos processos de transformação da vida. E isso é muito difícil, não dá para falar como usando partículas, usando isso precisa usar um pensar móvel do presente. E o pensar futuro é o pensar espiritual, e que consiste no seguinte: é um pensar, e aí entra a gravidade e entra tudo isso, é um pensar que sai do seu pensar e vai e permeia o pensar daquele filósofo. É um pensar que vai, como fez o Steiner, que ele vai até o pensar de Goethe, porque eles sabiam o que Goethe fazia, mas ele não sabia como Goethe tinha aquelas tempestades cerebrais. Você não pode, com pensar vivo goetheanístico, só saber como Goethe pensava o pensar goetheanístico. Você tem que ir no próprio pensar do Goethe, e esse pensar que sobe e vê esse pensar, como ele se realiza, esse pensar espiritual, ele pode também sair dessa gravidade e permear uma consciência criadora, a concepção da criação, ou seja, da evolução, e ele pode, então, vivenciar nessa concepção divina e criar, então, fazer descobertas relacionadas com novas concepções baseadas nessa harmonia, nessa maneira de pensar divina. Então, é isso. Aí o pensar se torna um pensar espiritual. Eu não sei um exemplo de um pensar, mas acho que é isso. Tem mais perguntas? Tem mais? Tem mais uma. A Carmen Lígia. Posso ler? Pensando nessa metamorfose... Desculpe! Lê. É a Carmen Lígia, tá, que está perguntando. Pensando nessa metamorfose do ser humano, análoga ao verso da Pedra Fundamental, podemos fazer um paralelo dessa atividade evolucionária como se fosse um resgatar da imagem e semelhança do início da criação? Eu diria que sim, na primeira parte, concepção espiritual do ser humano. No metabólico, não é? A alma humana, tu vives no primeira parte, qual que é? Dos membros. Sim. E esses membros nos conduzem a gente retrocede isso e vai ver Deus gerando
o firmamento, deu o nosso eu nascendo no eu divino. Então, esse é a origem. É a origem. O início da criação, é isso que ela disse. Sim, claro. A gente se emerge no eu divino que está criando. Eu mudei, eu fiz essa tradução bem não literária para entender o que está acontecendo. Então, eu devia escrever mal traduzido, porque se fosse bem traduzido, ia ficar, para mim, seria complicado. Mas não é aquilo que a gente vai usar para meditar, eu acho. Obrigado, Carmen. Isso mesmo, você volta, você se torna um ser divino. Você está permeado por ele. Tem mais uma pergunta, posso fazer? Tá? É o Milton. O homem como espelho e em processo de humanização pode ser visto como um espelho que também está em processo de humanização, ou já é um espelho consubstancial que está pronto na condição humana realizada? Quer que eu repita? Eu auxilio aqui. Repete. Pode repetir, Lúcia. Tá. O homem, como espelho e em processo de humanização, pode ser visto como um espelho que também está em processo de humanização, ou já é um espelho consubstancial que está pronto na condição humana realizada? Não, eu acho que ele nunca vai estar pronto, porque se ele ficar pronto, acaba. Aí aí ele fica engessado, né? Ele tem que ter toda a liberdade, ele tem que ter toda essa mobilidade, ele sai da forma, vai para o movimento, vai para a sabedoria, vai para a calorosidade, tudo isso. Ele não pode ser pronto. O que mais que eu podia dizer? Acho que é isso. A Ana está perguntando se ela pode falar do final da pedra. Do final, acho que da pedra fundamental. Você consegue abrir, Ana? Microfone consigo. Então, que eu acho que o final, o último, eu sei mais ou menos, decoro o último. Que é assim, que é na transição dos tempos. Na transição dos tempos, entrou o espírito celeste na corrente terrestre do ser. Aí fala, alma, treva noturna, deixara de imperar. Luz clara como o dia, resplandeceu nas almas humanas. E aí vai dizer luz, que essa luz clara como o dia é o Cristo, né? Luz que aquece os pobres corações dos pastores. Luz que ilumina as sábias cabeças dos reis. Luz divina, Cristo Sol, aquece nossos corações, ilumina nossas cabeças, para que se torne bom tudo aquilo que nós, através dos corações, queremos criar. Tudo aquilo que nós, através das cabeças, a alvos plenos, queremos conduzir. Acho que resume super tudo que tu falaste aí, o finalzinho da pedra fundamental. Essa energia divina, né? Essa formação formativa divina que se encanta, né? Entra no nosso mundo e se torna encantada na matéria, na divina, no nosso mundo, e nós mesmos como seres divinos, encantados aqui na matéria, né? E essa luz que a gente tem dentro de nós. Também mostra bem, o Flávio, que só deixar esse aspecto do corpo ali naquelas três, né? Mas tem muito mais coisas aí, e que dá para ver aí que todas as três primeiras partes são evocações, né?
É um chamado que vem de fora, que chama a alma humana e conta como são esses três. E agora, a quarta parte, ela começa contando no presente algo que acontece, já não é uma evocação que vem de fora. Ela começa com um relato, contando um fato. Na transição dos tempos, Sim. entrou a luz do espírito cósmico, e as últimas estrofes, então, entram nós. Só aí, então, o ser humano fala, né? Então, você tem uma evocação que vem de fora nas três primeiras. A primeira parte da quarta parte da pedra fundamental, ela está colocada um relato de um acontecimento, e só os últimos versos em que, então, nós queremos criar o que nós queremos, com Sim, muito a lindo. metas seguras queremos guiar, né? Isso é bem isso que o Flávio colocou, né, do ser humano como Muito espelho. lindo. Então, vem tudo que ganhou, agora está, e agora daqui para cá nós queremos fazer, Nós queremos criar, fazer. queremos conduzir. Que são forças micaélicas também, né, Marília? Claro, com certeza. Obrigada, obrigada. Eu que agradeço. E agora, desse tempo que nós vamos ter uma pequena pausa, eu vou desenvolver primeiro as substâncias para poder fazer pedir para fazer um sacramento para todas aquelas partes que foram decaídas e estão no inferno, a água da chuva tóxica, a lama de Brumadinho, a terra como é que chama aquela cidade da Ucrânia, Chernobyl, aí toda essa parte, e nesse ínterim preparar aquilo que é totalmente novo e que se estuda muito pouco, e que nós falamos no Congresso de Recife, que o Steiner chama de Gerüste, andaime, que é a base de apoio da consciência, que é um órgão dos sentidos que nós temos, mas que nem aquele sangue que aparece e desaparece, são organizações que o nosso corpo, as forças de formação dos sentidos, do olho, da vista, e do olho, da audição, e todos esses órgãos dos sentidos, eles também têm um outro que vai sendo formado quando nós deixamos de formar os órgãos dos sentidos quando nós nascemos, então nós vamos formar órgãos dos sentidos ligados ao eu. E esses órgãos dos sentidos ligados ao eu, eles aparecem e desaparecem, eles têm toda essa situação. E quando eles não desaparecem e permanecem físicos, a pessoa fica ou com tumor ou com doença autoimune. E é isso que nós vamos estudar, a transformação farmacêutica através desse estilo, mexendo com essa formação e dissolução dessas substâncias ligadas aos sentidos e agindo, transformando as substâncias ligadas à diabetes e substâncias ligadas a outras autoimunes e, no caso do câncer, fazer toda uma elaboração do vis com álbum, bem como dos parasitas sul-americanos, nesse estilo, para ver se isso dá para ampliar a nossa possibilidade terapêutica. É bastante trabalho. Então, quem se interessa por tudo isso, deixa o e-mail no chat e escrevendo algo, porque tudo isso nós vamos ver. E vamos ver se daqui para diante as reuniões também ligadas à farmácia participariam também
o hemisfério sul e a Itália, se for o caso, se os italianos quiserem. Mas é isso que a gente está. E eu queria também agradecer muito a presença de vocês, valeu, e eu fico contente de ter dedicado. Tem mais perguntas? Fala. Eu queria... a Cíntia Vieira está perguntando o seguinte: os medicamentos desenvolvidos deverão conduzir a Terra e o ser humano ao apoio da formação dos órgãos espirituais? Sim, sim, indiretamente sim, até é o que há essas bases de apoio, ou seja, se as pessoas tiverem, receberem, além do medicamento, um sacramento, junto com novos processos mais sutis ainda, então vai haver uma predisposição da pessoa, por sua livre iniciativa, fazer essa... E sendo plasmado em relação a isso. E nós queríamos, então, que os seres da Terra, os animais, também pudessem receber isso, as plantas, a Terra, e formar algo como uma unidade, não é? E já está até havendo solicitação desses locais com tragédias. Vocês querem ter alguma coisa e a gente nem tem uma meta para fazer, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo e tal, mas é uma coisa que vai ser nesses meus últimos tempos, né? Eu estou com 70, também não posso fazer isso para sempre, eu começar a desenvolver essa atividade mais nova, né? Fala da formação, Fala. Então, só lembrando que talvez para algumas pessoas passem desapercebido, a gente vai, amanhã, né, entra no primeiro domingo do Advento, e a gente tem uma condição astronômica muito especial para esse Advento, e é essa conjunção de Saturno com Júpiter, né, que quem olha para o céu e consegue ver, nessa época do verão é mais difícil, não é sempre que o céu está livre de nuvens, mas sempre que ele estiver livre de nuvens, entre o entardecer e é mais ou menos meia-noite por aí, agora está dando para ver Júpiter e Saturno no sudoeste, né, já descendo no lado oeste, e dá para perceber quando a cada dia eles estão mais próximos um do outro, e o ápice dessa conjunção vai ser no dia 21 de dezembro, então, no solstício de Natal, vai ser muito especial, porque a conjunção entre eles não é frequente, porque os dois são muito mais lentos, né? Ocorre mais ou menos a cada 20 anos uma conjunção Júpiter-Saturno, mas essa conjunção é uma das que mais se aproximam, eles vão estar separados por uma distância de 1/5 de uma lua cheia. Então, muito próximos, a ponto que um telescópio pequeno se dá para ver os satélites dos dois no mesmo plano, na mesma visualização. E dizem que essa conjunção com essa proximidade, ela ocorre a cada 600 anos. E muitos dizem, dos astrônomos, que pode ser, é muito possível que essa tenha sido a conjunção vista na época do nascimento do Cristo, então lá no ano 0, e que a estrela guia, né, o sinal no céu era essa conjunção de Júpiter e Saturno. Isso a gente não sabe, mas de toda forma a gente está entrando num ano muito difícil, num final de ano, com uma época de advento, com uma configuração no espaço, né, no céu, bem especial. Então, quando der uma limpadinha no céu à noite, para a gente ir olhando, aqui em São Paulo quase não limpa, no último mês teve 2 noites que eu consegui enxergar os dois no céu, a cada vez bem mais, bem próximos, sabe? Rapidamente se aproximando um do outro. Então, para a gente não deixar de olhar para o céu. Muito obrigado mesmo por tudo, e vocês que deixaram